minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuta as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, e oferecer o teu filho a nos salvar, maravilhado e agradecido vejo também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Queridos irmãos, irmãs em Cristo, graças demos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, todas as experiências que Ele nos tem feito passar. Graças a Deus por tudo, pelas coisas boas, pelas coisas nem tão boas que talvez tenham acontecido, mas sejamos agradecidos a Deus sempre por todas as coisas. A gratidão, a agradecer, graças a Deus. Nosso sentimento tem que ser de gratidão sempre. Agradecendo também por cada um dos irmãos que estão aqui presentes hoje, irmãos e irmãs em Cristo, também por quem nos assiste já pelo canal da Obediência, graças a Deus por todas as coisas. Aos irmãos presentes, peço que coloquem os celulares no silencioso, e dito isso, que a gente se ponha de pé para dar abertura à nossa reunião espiritual de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por sua santa e onipotente vontade, declaramos aberta a nossa reunião espiritual de hoje. Vamos começar pela vontade de Deus, cantando o hino da obediência a Deus. Nós te obedecemos, ó Senhor, procurando tua santa vontade. Temos no teu Espírito penhor, longe da lei de liberdade, grande Senhor, mora em nós, nós vivemos
para vós. Tua santa lei de obediência vive em nossos corações. Dá-nos a rever tua ciência, orienta nossas ações. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Cristo, exemplo de salvação, brilhante luz de nossas almas, dá-nos tua manifestação dos céus, envia-nos palmas. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Tua febre desce de cima, mora em nossos corações. Poder-se a quem ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Podemos sentar pela vontade de Deus. Como eu disse antes, agradecendo a Deus por todas as coisas, por tudo, todas as experiências que Deus tem nos dado, pelos cânticos que fizemos antes da reunião, pela presença do irmão Gardel, que também em um determinado ponto assumiu ali os cânticos. Haja vista que a minha voz hoje está muito ruim, tá? Ruim da garganta, uma gripe meia ruinzinha de novo, mas pela vontade de Deus estamos aí. Queridos, para essa reunião de hoje, nós precisamos continuar sempre levantando o nosso pensamento ao Altíssimo, todos nós, lembrando sempre dos fundamentos da obediência a Deus. A obediência a Deus, ela se resume, ela se fundamenta em dois princípios básicos, que é essa obediência a Deus, né? E a negação da vontade humana. Esses dois princípios norteiam a nossa vida. Esses dois princípios norteiam a doutrina. Obediência a Deus e negação da vontade humana. É simples. Outro dia nós falávamos aqui no púlpito do Templo Santo André, e também em outra comunidade falamos, que todo o nosso agir se resume ou em obedecer ou em desobedecer. Falava ainda da Bíblia Sagrada, em que desde o Gênesis ao Apocalipse, passando todo o Antigo Testamento e passando todo o Novo Testamento, se a gente olhar com os olhos atentos, os olhos espirituais atentos, a gente vê que ou se obedecia ou se desobedecia a Deus. Esse tem que ser o nosso propósito maior sempre, a obediência a Deus.
Para o começo da prédica de hoje, pela vontade de Deus, trouxe uma entrada daquilo que diz lá em Provérbios. Provérbios é um livro de sabedorias, é um livro que nos traz conselhos práticos, como de resto o Novo Testamento inteiro, né? Mas Provérbios nos traz alguns conhecimentos práticos que a gente pode pensar na nossa semana, que a gente pode pensar no nosso mês, que a gente pode pensar nas nossas práticas, né, do dia a dia, para colocar, como a palavra já disse, para colocar em prática esses ensinamentos. Provérbio 16:3 diz o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Será que estamos fazendo isso? Confiar ao Senhor todas as nossas obras, todos os nossos afazeres, todas as nossas atividades, as de casa, as fora de casa, e os nossos pensamentos serão estabelecidos por Deus. Ou será que em algum momento lá do dia da gente, a gente está querendo fazer as coisas pela nossa própria vontade? Será que em algum momento a gente não esquece de render obediência a essa suprema sabedoria que é Deus? Confia ao Senhor todas as tuas obras. Eu poderia até dizer mais: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos, para que os teus pensamentos sejam estabelecidos no Senhor. É Ele que nos dá todas as coisas. É Ele que pesa os espíritos, como diz no versículo 1 aqui do capítulo 16. E na sequência, ainda em Provérbios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. O temor do Senhor, trazendo para os dias de hoje, trazendo essa palavra para os dias de hoje, ela não se remete apenas temor. Se nós formos olhar no dicionário, ela vem de temer, ela vem de medo. Mas aqui o sentido é muito maior do que o medo. Obrigado. É muito maior do que o medo. O sentido é de obediência. Porque aí a gente consegue compreender que quando lemos o temor do Senhor, trocando por obediência, que se a gente obedece a Deus, a gente se sujeita a Deus e tem em Deus, nessa suprema força, onipotência, onipresença e onisciência, a gente tem nele o nosso tudo. Como disse antes, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. A obediência do Senhor é a instrução da sabedoria. Olha que lindo esse versículo. E diante da honra vai a humildade. Precisamos ser humildes também. Humildes para que a gente possa ser por Deus honrado no momento oportuno. A obediência ao Senhor Deus é a instrução da sabedoria. E a sabedoria não a sabedoria dos homens. Eu não estou falando aqui daquele conhecimento que a gente possa alcançar no banco colegial, ou daquele conhecimento que a gente possa alcançar através das experiências da vida. Estou falando aqui da sabedoria de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Na sequência, o versículo 16 e 17, do mesmo capítulo 15 de Provérbios, vai dizer o seguinte. E olha a reflexão para os nossos dias. Melhor é o pouco com essa obediência ao Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Analisa essa frase, essa instrução. Melhor é o pouco com o temor, com a obediência do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Adiantaria alguma coisa ter um grande tesouro material? Sendo que a nossa consciência, o nosso cuidado talvez estivesse em estar toda hora cuidando que alguém poderia nos tirar, poderia nos assaltar, poderia levar, poderia dilapidar. Não estou dizendo que é errado ter alguns bens. O Senhor nos dá aquilo que nós necessitamos. Mas melhor é o pouco com a obediência a Deus do que um grande tesouro onde há inquietação, onde não há tranquilidade, onde há essa ansiedade pela solicitude da vida. Então, ou tenhamos o pouco com esse amor, com essa obediência ao Senhor, ou tenhamos o muito, mas sempre com obediência a Deus. Sempre com esse temor, com essa obediência ao Senhor.
E aí no 17 ainda diz, olha o exemplo prático da alimentação, fala assim: melhor é a comida de hortaliça, onde há o amor, do que o boi gordo e com ele há o ódio. Olha a importância do amor. A gente vai falar bastante sobre o amor hoje, pela vontade de Deus. Olha a importância do amor num lar cristão. Falando em comida, melhor é a comida de hortaliça. Imagine alguém que talvez não tenha dinheiro de comprar carne de boi gordo para fazer um churrasco, para fazer, seja lá de que maneira, com fartura, mas às vezes com pouca coisa tirada do seu próprio sustento, da sua própria horta. Melhor é a comida de hortaliça, vegetais, grãos, onde há o amor, esse amor, obediência a Deus, do que aonde há o boi gordo e com ele há o ódio. E aí a gente precisa olhar, estar atento, porque a gente precisa estar sempre com o pensamento levantado a Deus. Se em algum momento do dia, porventura, a gente não lembra, e somos todos imperfeitos ainda, não somos perfeitos, se em algum momento do dia a gente não lembra, lembramos de pedir a Deus a memória, para que Ele nos faça lembrar de levantar o pensamento a Deus em todas as nossas obras, como disse o versículo, mas também nos nossos pensamentos, para que a gente possa estar sempre conectado à palavra do momento. Hoje se fala tanto em internet, tanto em tecnologia, estar conectado à internet, mas eu diria, desafio meus irmãos, as minhas irmãs, por que nós não trabalhemos as nossas consciências para estarmos conectados com o Criador? Para estarmos conectados com essa obediência a Deus, para estarmos conectados com esse temor, com essa obediência, com esse amor que vem de Deus. E aqui no próprio Provérbios, ainda no capítulo 16, voltando a ele, versículo 8 e 9, ele ainda fala um pouquinho mais sobre isso. Sobre o pouco com Deus, ou sobre o muito sem Deus. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Imagina quem tem lavoura e planta bastante. Melhor é o pouco com justiça, fazendo a coisa certa, com equidade, do que ter muito, do que ter abundância na colheita e ter injustiça. Está passando a perna num e no outro, está deixando de pagar a conta, está dando um mau testemunho, está se portando de forma indevida, está se deixando dominar pela língua, está se deixando dominar pelo ódio, pela raiva, pela inveja. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. E no versículo 9 diz: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. De novo, obedecer. Obedecer a Deus. O coração do homem considera o seu caminho, mas é Deus, é o Senhor que lhe dirige os passos. Sabe que, inspirado nesse versículo, o profeta Jeremias também deixa uma passagem escrita muito linda, Jeremias capítulo 10, versículo 23, que diz: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem o caminhar dos seus passos. Eu sei, Senhor, que não é nós, seres humanos, que escolhemos o nosso caminho, nem que ordenamos os nossos passos. Mas eu sei, Senhor, que é Tu, suprema força, supremo que manda em todo o universo visível, governador de todo o universo visível e invisível. Eu sei, Senhor, que é Tu que nos ordena os passos, é Tu que nos dá o querer, o Teu querer. Suplanta, Senhor, joga fora o meu querer, as minhas vontades, porventura materializadas do mundo, e faça com que habite em nós, Senhor, a Tua vontade. Nos dê, Pai, dessa obediência a Deus, que nós tanto precisamos. De novo, fundamentos principais da obediência: obedecer a Deus, negar a vontade humana. E aí a gente lembra também que, negando a vontade humana, a gente está dentro de uma doutrina filosófica, e muito mais do que filosófica, transcendendo a filosofia, uma doutrina onde nós sabemos que o livre-arbítrio não existe. Espiritualmente não existe e não pode subsistir. Não estou falando aqui, como eu digo sempre quando toco nesse assunto,
Não estamos falando aqui do artigo 5º da Constituição Brasileira, da República Federativa do Brasil, que assegura o direito às liberdades civis e individuais. Não é disso que nós estamos falando. Porque é claro que se a gente resolver pegar um ônibus para ir no município X ou no município Y, podemos fazê-lo. Mas nós, obedientes a Deus, fazemos pela vontade de Deus. Senhor, pela vontade de Deus, vou pegar o carro para ir na reunião de portão agora à tarde. Senhor, pela vontade de Deus, vou pegar o ônibus, o veículo para ir em tal município, tal lugar. Nós temos a liberdade civil individual, mas a liberdade espiritual, ela só pode existir em Deus. E essa liberdade espiritual nós não queremos. Não subsiste em nós, porque o princípio principal da doutrina, como eu disse, é a obediência a Deus e a negação da vontade humana. E aqui a gente vê a ignorância de alguns. Respeitamos a todas as religiões, respeitamos todos os credos, todas as seitas, porque nós sabemos que tudo, conforme Deus diz, tudo está no seu lugar. Mas nós não podemos tolerar a ignorância, onde em algumas escolas religiosas, quando se ora da seguinte maneira: Senhor, eu declaro agora que a cura em nome de Jesus. Já pararam para pensar nisso? Quem é o homem para poder ter tamanho poder e dizer: Senhor, eu declaro agora isso, ou eu declaro agora aquilo, como muitas religiões fazem? De novo, respeitamos todas as escolas filosóficas, todas as escolas religiosas, todas as seitas, todas as formas de pensar a espiritualidade, mas não podemos tolerar e compactuar com a ignorância. É Deus que é o Todo-Poderoso, não é o homem que tem poder sobre coisa alguma. É Deus que tudo pode, não é o homem que pode. Nós estamos aqui encarnados por uma existência, temos uma data em que aqui chegamos e temos uma data em que seremos recolhidos. E graças a Deus por isso. E o que nós faremos nesse intervalo do nascimento até o último suspiro, neste campo de provas, é o que vai determinar a continuidade dessa jornada. Nós, graças a Deus, já chegamos na obediência, já estamos na obediência a Deus, que nós possamos seguir firmes com esses ensinamentos, para que a gente possa, quem sabe, na última jornada, no último momento, sermos chamados a ser um com o Pai, para nos unificarmos com o Pai. Sabendo, um outro conceito básico da doutrina, que existem diversos renascimentos até que a gente chegue à doutrina. Se nós estamos aqui hoje, ouvindo essa prédica aqui no Templo Santo André, ou se estamos assistindo pelo canal da Obediência, ou depois pelo YouTube, se nós estamos nesse caminho é porque assim o Senhor Deus nos chamou nesse tempo. E quem sabe nós já passamos por outros corpos, em outros momentos, em outros lugares, com outras famílias, com outras experiências, experimentando também nós outras escolas filosóficas, escolas religiosas, seitas, e tantas outras coisas para que hoje nós estivéssemos na doutrina. Também agradecemos por isso, viu? Que esse presente descido do Onipotente, que está conosco hoje, ele é o presente mais valioso que a gente poderia ter, graças a Deus, viu? Eu dou graças a Deus por esse primeiro momento e já de imediato passo a palavra para a irmã Lourdes, para que ela possa também fazer uma fala naquilo que o Senhor Deus inspirou ela hoje. Pela vontade de Deus, irmã Lourdes. Deus conosco, irmãos. Graças a Deus por nós estarmos mais uma vez aqui, reunidos, todos juntos. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez. A gente agradece por todos os dias, né? A gente acordar, dizer pela vontade de Deus, ou fazer as coisas pela vontade de Deus. E graças a Deus dá certo, né? E quando não dá, porque não é pela vontade de Deus também. Com Deus conosco, os irmãos que nos assistem online também. Hoje eu tirei uma reflexão bem grande até. Mas eu vou ler
capítulo da Bíblia aqui, em Romanos. Até hoje eu pedi auxílio para o irmão Gervásio, porque li muitas vezes a Bíblia, hoje não consegui achar uma coisa que, pela vontade de Deus, até fiquei bem preocupada, né? Pensei, ainda eu disse pro Júlio, talvez no caminho me inspire alguma coisa, mas a semana, na quarta-feira, tive uma inspiração, uma reflexão, que é sobre o amor. Aí eu pensei, se for da vontade de Deus, vai ter alguma coisa, vai vir alguma coisa de tantas coisas que eu já li na Bíblia, né? Mas cada gente lê, tem mais um aprendizado diferente. Aí hoje o irmão Gervásio também me auxiliou com um trechinho na Bíblia, graças a Deus por isso. Também foi pela vontade de Deus. Romanos 11:12, o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apaguei vós ao bem. Amais vós cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo vós em honra uns aos outros. Então ele me inspirou esse texto. Creio que foi Deus que usou o irmão por esse texto, porque foi bem parecido com a reflexão que eu tirei. E a reflexão que eu tirei, só eu sabia, né, que eu tinha sido inspirada por Deus, aquela reflexão que na quarta-feira cheguei do serviço e li algumas coisas e me inspirou a reflexão do amor. Daí eu queria que Deus me inspirasse alguma coisa na Bíblia que tivesse meio parecido com a reflexão que eu estava inspirada. Deus me inspirou. E essa parte eu li ali, achei que Deus inspirou essa parte que o irmão me auxiliasse. Não sejeis vagaroso no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai vós na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Essa é a parte do amor, né? Temos que abençoar, às vezes é o nosso dever inspirado na doutrina, né? Abençoar, muitas vezes, às vezes fica triste com as pessoas ali, às vezes fazem algo mal pra gente, mas temos que abençoar elas, né? Não podemos ser... Temos na obediência para fazer o que é certo, né? Alegrais vós com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai vós as humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Ninguém torneis mal por mal, procurais as coisas honestas perante todos os homens. Então é o amor, né, que devemos de... O amor é de várias formas, mas muitas vezes a gente... Não é fácil. Tirei a reflexão que eu tirei, o exercício da vida é amor dos... Exercício da vida é amar, dar amor e ajudar. Amar deve ser nossa prioridade, um dos maiores mandamentos de Deus nos deixou. A Bíblia diz que o amor é o maior mandamento, não basta dizer, temos que praticar diariamente. A vida sem amor não temos valor nenhum. Jesus resumiu em 2 instruções: amar a Deus, amar as pessoas. Nós devemos amar. Você deve amar teu Deus de todo o coração. Este é o primeiro maior mandamento. E o segundo é igual: ame seu próximo como a si mesmo. Essa é uma prática bem desafiadora nos dias de hoje para nós, né? Mas com
com a prática da obediência é o que temos que fazer, né? Obedecendo a Deus, amar o nosso Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo, todos os outros mandamentos dos profetas baseiam-se nesses 2 mandamentos. Depois de amar a Deus, aprender a amar os outros. Deus vai nos avaliar pelo amor que dedicamos aqui no mundo material. Uma das formas pela qual Deus medirá a nossa maturidade espiritual. Quando partimos daqui, deixamos todo o restante para trás. Só vai ser lembrado o nosso amor que dedicamos aqui, o que fizemos de bom nesse mundo material. A essência do amor não é o que pensamos, é o que dedicamos de nós mesmos, o amor e o tempo. Seguimos o exemplo de Cristo, por amor a nós, se entregou a Deus o sacrifício por nossos pecados. Amar é se dedicar, renunciar, abdicar confortos, objetivos. Aproveitamos cada tempo para amar, fazer o bem, sem esperar nada em troca. O melhor momento é agora. Não espere para amanhã o que podemos praticar hoje. Viver consiste em amar. Uma vez que Deus é amor, a lição mais importante que Ele quer que nós aprendemos nesse mundo é como amar. É quando amamos que somos mais parecidos com o Senhor, de modo que o amor é a base de todos os mandamentos, como eu falei naquela outra parte. É um dos grandes mandamentos que Ele nos deu, pois toda a obediência pode ser resumido neste início, único mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Aprender a amar sem segundas intenções não é fácil. Vai contra a nossa natureza egoísta. A nossa natureza é egoísta, mas temos que praticar a obediência. Obedecendo a Deus, Ele nos ajudará a praticar o amor. E por isso que peçamos a Deus sabedoria para aprender. É claro, Deus quer que amamos a todos. Na Bíblia, Pedro fala: demonstre amor a todos, em especial também pelo povo de Deus. Paulo expressa o nosso sentimento quando temos oportunidade de ajudar alguém. Então, o amor e ajudar alguém é praticar o amor também. Jesus disse: esse profundo amor que vocês têm uns pelos outros provarão ao mundo que vocês são meus discípulos. No nosso plano material temos um trabalho árduo a realizar. Se preparamos para viver no plano espiritual. Deus nos ensina a ter responsabilidades aqui na terra. Uma prática é amar uns aos outros. É da vontade de Deus que você tenha convivência com pessoas para que possamos desenvolver habilidades para amar. O amor não se aprende no isolamento. Precisamos de pessoas por perto. Pessoas irritantes, imperfeitas, que muitas vezes nos deixam tristes e que nos decepcionam. Só assim vamos aprender a exercitar o nosso amor aqui no mundo material. Porque amar pessoas boas é muito fácil. Esse é fácil, amar. Só pessoas boas, né? Mas nós vivemos num mundo que temos muitas aprovações com pessoas. E a gente como é que se diz? Deus coloca na aprovação em nós todos os dias, né? Que não tem como nós viver no isolamento, e não é certo, né, viver no isolamento. Às vezes a gente pensa, vamos lá, mas no nosso pensamento, né? Não no pensamento espiritual, né? No nosso pensamento pensa, vamos lá visitar uma pessoa. Mas aquela pessoa, não.
o nosso pensamento espiritual em Deus, temos que conviver com todas as pessoas, né? Muitas vezes tem pessoas que não é fácil de lidar, né? Mas peçamos a Deus que Deus nos... Eu mesma, às vezes, no meu trabalho, eu vou no banheiro e peço: Deus, me dê paciência, me dê ensinamento. Que às vezes a gente tem, às vezes, vontade de desistir de alguma coisa, né? Às vezes, como envolve muitas pessoas, né? Geralmente no trabalho da gente é muitas pessoas, né? Envolve muitas pessoas. E cada um tem o seu jeito, né? E a gente tem que tentar entender. Muitas vezes não é fácil de entender. Mas eu sempre faço essa prática. Sempre digo, quando saio de casa: Deus, não deixe eu falar nada de ruim que vai magoar alguém. Me dê paciência, me dê ensinamento. E quando a coisa não tá fácil, eu vou pro banheiro orar. Pedir para Deus me dar ensinamento e paciência. Eu penso assim todos os dias. Eu tenho que praticar o amor. Eu não posso entregar uma mensagem do amor e não praticar. Eu não estaria fazendo certo. Mas não é fácil. O mundo de hoje não é fácil. Mas às vezes a gente pedindo ensinamento, aos pouquinhos vai se ajeitando as coisas. E eu quero agradecer por cada dia um aprendizado nesse mundo material. Que também quero agradecer a Deus por estar aqui, não só hoje, mas todos os dias. E há 15 dias atrás eu andei enferma, que eu não peço para Deus às vezes que eu não preciso tomar remédio, que Deus cuida de mim, mas às vezes é vontade de Deus que temos que tomar remédio, né? Agora eu entendi que eu tenho que tomar uma medicação. Aquele dia que eu tive no culto aqui, acho que faz 15 dias, até a irmã falou, me abraçou, que eu estava muito quentinha, né? Eu não estava bem. Só Deus estava ali me dando... Na moral, eu estava doente desde sexta. Como eu achei que era uma coisa bem comum. Aí fui no médico. Eu briguei aí no médico, né? Deus também, às vezes, ensina também a procurar médico, né? Porque eu estava muito cansada, mas com dor. Mas achei que a dor era normal. Primeiro começou a dor no pescoço. Aí eu cheguei lá, minha pressão estava muito alta. Aí ela me medicou, pediu para mim medir minha pressão todo dia. Daí eu fiquei pensando: será que eu vou ter que tomar remédio da pressão? E aquele dia no sábado aqui eu não estava muito bem. Aí domingo fiquei mais ruim ainda. Mas eu disse: se for da vontade de Deus, não tem que tomar medicação. Aí era só a minha pressão alta. Aí me doía só um lado da cabeça. Aí a que fez a triagem lá pra mim na UPA, ela disse que eu podia ter tido um infarto. Ameaça de infarto. Aí domingo o Júlio fez uma comida e eu inventei de comer um pedacinho de carne de porco, aí só piorou tudo. E daí, medindo, eu arrumei um aparelhinho de pressão, uma vizinha lá, mora perto de casa, ela disse pra mim: tenha cuidado, isso tá... Tinha uma outra conhecida dela que também estava com a pressão muito alta. Aí o Júlio, como ele toma remédio da pressão, né? Ele disse: toma um remédio da pressão pra ver. Passou tudo daí o remédio da pressão depois. Só que eu tive um dia bem ruim, assim, com muita cólica, que não pude nem trabalhar. Muito ruim mesmo, não podia ter que tomar água. Mas aí eu disse: se for da vontade de Deus, eu vou ter que tomar o remedinho da pressão, vou tomar. E fiquei uns 2 dias assim, pensando que... será que ainda Deus queria me deixar nesse mundo espiritual, nesse mundo material? Ou Ele queria, de repente, me recolher? E às vezes eu tenho um sonho que não era mais para mim estar nesse mundo material, mas Deus é que sabe. Aí eu fiquei uns dias, uma semana, até semana passada, final de semana não estava bem. Quando eu fui na minha irmã, eu disse que eu estava com... parece que um sentimento de tristeza e de
parece que eu não queria reagir, muitos pensamentos negativos também. E pedindo a Deus que... Aí aquele dia da reunião no sábado lá no templo, dali em diante eu fiquei, não comentei muito, só com a irmã Suzana que eu tava. Não pedi oração, nada, mas sempre orando, pedindo para Deus. Mas dali em diante, no outro dia, eu amanheci boa, assim, boa mesmo, sabe? Me passou tudo aquele... Boa daquele sentimento ruim, assim, uma tristeza, parece assim, sabe? Desanimada com as coisas, assim, coisas que eu... Daí eu comecei a orar e pedir para Deus, mas nunca fui desanimada. Deus sempre me deu força para as lutas, para todas as lutas bem maior que eu já passei. Ele me deu força. E ali eu fiquei lembrando dos irmãos, tudo lá, nós tudo cantando, orando e foi passando. É recém essa semana que eu posso dizer que eu tô melhor mesmo, boa. Aí me inspirou essa reflexão do amor. Deus me inspirou. E eu dou graças a Deus por estar aqui, reunida mais uma vez com os irmãos, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Por isso que a gente sempre pede para Deus hoje ou amanhã, só Deus sabe de nós. E aproveitar cada momento que estamos aqui reunidos, se abraçar, tentar praticar um pouquinho do amor um ao outro, porque talvez amanhã, às vezes, a gente não, de repente não tá mais aqui, que nem comecei a pensar sobre isso que aconteceu. E dou graças a Deus por Deus me inspirar essa reflexão e nós estar aqui reunidos mais uma vez. Dou graças a Deus por tudo. Faço, irmão, que faço. Graças a Deus, né, por essas palavras que a irmã Lourdes trouxe. Graças a Deus por tudo, porque quem de nós às vezes não pensa, hoje em casa a gente ainda estava falando sobre isso, eu e minha esposa, em alguns momentos a gente pensa, dependendo de algum dia que a gente não está muito bem. Claro que a gente usa a ciência material, Deus deu inteligência ao homem, né, para a gente ir ao médico, ir à farmácia, tomar algum remédio, mas a gente fica pensando, será que, como disse a irmã Lourdes, será que, quanto tempo nós teremos? Será que não é hoje? Será que não é amanhã? Mas Deus a gente sabe, a gente não vai também se preocupar com isso, né? A gente vai seguir firme na obediência, a gente vai seguir firme praticando esse amor que Jesus Cristo nos ensinou, que os apóstolos tanto nos falaram, esse amor que a irmã Lourdes citou também. A gente vai seguir nessa prática dessa obediência maravilhosa para nós irmos evoluindo espiritualmente. Falando em amor, eu estava revisando meus alfarrábios lá em casa e eu encontrei essa semana esse recorte aqui do jornal Correio do Povo. Não sei se os irmãos lembram, nos anos 80, era muito difícil quem tinha esse livro aqui. Difícil porque esse tinha sido um livro publicado em 1939, o meu já está bem surrado, bem usado. Quem tem um livro, não é para estar novo também, a gente tem que usar o livro bastante, tem que ler, sublinhar, fazer anotações, não tem problema. Mas nos anos 80, como era um livro publicado em 1939, eu me lembro que lá fora os irmãos que tinham o livro guardavam o livro meio que a 7 chaves. Aqui a irmã Júlia, que é de lá, sabe, né? O livro era guardado a 7 chaves porque vai que uma criança pega, né, João Batista? Vai que uma criança pega e rasga, puxa uma folha de um livro tão difícil de conseguir, né? Aí nos anos 80, anos 90, começou a sair essa matéria aqui no jornal Correio do Povo. Deixa eu botar mais pertinho da câmera aqui para quem está em casa ler também. Começou a sair essa matéria aqui no jornal Correio do Povo em dias diferentes. Eu tinha, na época, a assinatura do jornal Correio do Povo. Este recorte especificamente é da edição do Correio do dia 5 de março de 95. 95 eles ainda publicavam isso. E aqui dizia, um livro que mudará o critério do mundo. Este livro, o livro que mudará o critério do mundo, era o título da matéria. E aqui dizia, fazia uma chamada dizendo, leia o livro As Duas Grandes Leis Espirituais, Liberdade e Obediência, escrito pelo professor Júlio Gatti Ugarte. Talvez para quem não
conhecesse a obediência a Deus ou não praticasse a doutrina da obediência a Deus, não fosse integrante, talvez esse era apenas mais um anúncio de jornal. Mas para nós que tínhamos uma dificuldade imensa de ter acesso ao livro do professor, um dia eu peguei e experimentei, vou mandar uma carta para lá, porque no final dizia assim, ó: este livro revela profundos mistérios que tinham estado ocultos aos olhos do povo por mais de 17 séculos. Ele ensina como se pode obter os dons espirituais de ver e ouvir como uma evolução natural do espírito e sem os perigos da mediunidade espírita. Deus é espírito, como está escrito em São João, capítulo 4, 24, o apóstolo do amor, amor que a Lourdes falou agora. E o texto continua dizendo: ele revela ao mundo iníquo a besta apocalíptica. Em resumo, este livro restaura a verdade na terra, ensina com clareza a verdadeira ciência divina, que não é religião, mas sim o conhecimento de Deus, profetizado no Apocalipse de São João para estes tempos, capítulo 10, versículo 7. Este livro é a restauração do cristianismo primitivo no século XX. Esclarece o que é fazer e como devemos fazer a vontade de Deus aqui na terra, como Jesus Cristo fez quando esteve aqui, na condição humana. E aí fazia um apelo dizendo assim: conheça a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo na sua pureza primitiva, como ele a ensinou aos seus discípulos no passado. Liberte-se da religiosidade impura e embotadora da inteligência que não nos dá nenhum proveito espiritual. Alimente o seu espírito com aquele manjar a que se referiu Jesus Cristo, falando a seus discípulos em João, capítulo 4, do versículo 32 ao 34. E ainda dizia o anúncio do jornal Correio do Povo: conheça a verdade, tenha presente, se um cego espiritualmente guiar outro cego espiritualmente, ambos cairão no barranco ou no buraco. São Mateus 15, 14. Aquele que não vê e nem ouve espiritualmente não pode interpretar as Sagradas Escrituras, não pode interpretar a Palavra de Deus. Não percamos tempo, porque as profecias já cumpridas e as que estão se cumprindo agora anunciam o fim dos tempos. Não nos deixemos surpreender pelos acontecimentos. Benditos os apercebidos. E embaixo do anúncio, ele era um anúncio de praticamente um quarto de página. E embaixo do anúncio dizia assim, ó: escreva à Igreja Cristã Restaurada, solicitando seu exemplar gratuitamente do livro citado. E tinha um endereço aqui para a gente escrever. Nessa edição de 5 de março de 95, do Jornal Correio do Povo, foi um dos recortes que eu guardei, mas como essa notícia vinha saindo já nas edições anteriores, eu confesso aos irmãos que a primeira vez eu escrevi uma carta para lá, para essa caixa postal, 1936, que dizia aqui, com um pé atrás: será que pode ser mesmo? Será que vai vir o livro mesmo? Aí mandei a carta. Naquela época a gente já morava em Sapucaí do Sul, muito difícil era ter contato por telefone. Uma carta, quando a gente queria saber a notícia dos parentes em Palmitinho, a gente mandava uma carta, demorava 15, 20 dias para ir a carta, até que alguém, como o correio não entregava em casa lá, até que alguém subisse na cidade, pegasse a carta, levasse para chegar lá, a carta fosse lida, até a pessoa ir lá entregar, que a carta fosse lida, depois respondida, daí no outro dia que voltava na cidade, botava no correio para a carta voltar. O Adelar sabe, era mais ou menos um mês e meio, por aí, 2 meses, até que a notícia chegava, que a carta chegava de volta. E assim nós nos comunicávamos. Eu fiquei esperando o livro, daí já estudava na época. Um belo dia estava lá estudando, fazendo trabalho, bateram palma lá na frente, correio. Aí fui lá atender o correio, mas já não me lembrava mais que tinha feito essa encomenda. Aí chegou um pacote, abri o pacote, estava lá o livro, As Duas Grandes Leis Espirituais. Mas um detalhe me chamou a atenção, e eu acho que para muitos irmãos que se beneficiaram desse livro que a Igreja Cristã Restaurada publicou, ele não era capa amarela. Vocês lembram que cor era esse livro? Eu recebi esse. Azul, né? A Adelar respondeu, azul, a Júlia respondeu, né? Mais alguém recebeu aqui esse livro? Eu recebi. Gardel, quem mais? Eu tenho lá no livro assim.
Cecília também, capa azul, né? Lá a família do João também, né? Isso. O que é? Pois então, o finado padrinho do Adelar também tinha um. Aquele livro da igreja. Daí a gente. Senhora? Cecília, como? Não entendi. Eu tenho desse livro. Tu tem da capa amarela ou da capa azul? Amarelo. Da amarela. Amarela é o de 1939, depois mandado publicado pela Sociedade de Filosofia Transcendental em Novo Hamburgo, né? É o meu velho que tinha, né? Também em Novo Hamburgo, ali, o pessoal do Templo do Profeta Elias, nos anos 90, também mandou publicar. Ele convivia muito com o professor, né? Isso. Então, mas me chamou a atenção que a capa era azul. Eu disse, por que a capa é azul? Por que a capa não é amarela? E aí, o Gervásio, muito curioso, conseguiu um livro original emprestado, que eu não tinha na época, um livro capa amarela, e fui comparar, página por página, letra por letra, palavra por palavra, um livro e outro. Tinha alguma diferença. Não na mensagem do professor Ugarte, ela estava igual. Mas tinha um prefácio na frente, que era escrito por uma senhora chamada Eva Brum. Isso aí. Vocês lembram disso? O hino era na capa, né, irmã? Isso, a irmã Júlia também teve esse exemplar. Mas o que eu quero dizer com isso é que esse livro, mandado publicar pela Igreja Cristã Restaurada, e eles não podiam usar o mesmo nome, porque era outro registro, era outro CNPJ, assim como o Palmitinho tem um outro nome, né? Igreja, não me lembro agora o nome que foi registrado lá, Sociedade Assistencial Igreja Cristã Primitiva, acho que é esse o nome, né, João Batista? Acho que é esse o nome. E assim como o nome registrado é apenas uma formalidade, mas a doutrina ensinada tem que ser a mesma. E eu me lembro que depois daquele primeiro livro, eu pensei, mas não é que o livro veio mesmo? E aí a gente aproveitou o conteúdo, estudou bastante. Depois estava eu toda semana mandando carta para lá para pedir mais livro. E veio os quantos. E eu consegui nas idas que ia para Palmitinho, para aqueles irmãos que não tinham, dava de presente um para um, outro para outro, outro para outro. O que eu tenho lá, acho que é do tempo do professor. Ele deu para o Vicente. A irmã Cecília tem um original de 39, isso? Não, graças a Deus por isso. Daquela época dele. Então, aí vocês vejam a importância de um livro que ele tira véu de detalhes ocultos que às vezes as pessoas leem e releem a Bíblia Sagrada e não enxergam. Está ao nosso alcance hoje. Então, o meu chamado aqui naquilo que Deus me inspira para hoje, para o fechamento dessa reunião, hoje é tão fácil conseguir um livro. É tão fácil. Hoje a Sociedade de Filosofia Transcendental de Novo Hamburgo mandou imprimir, ele é repassado pelo valor de custo de impressão. O Templo do Profeta Elias em Novo Hamburgo também tem à disposição. E às vezes o que eu quero fazer um chamamento à comunidade é que se você tem um livro e ele está guardado numa gaveta do roupeiro, da escrivaninha, e você não mexe, não lê no livro, você está errando. Até o meu eu dei para a filha da Jacira, ela queria ler, eu disse, fez doação. Estava na casa dela. Muito bom. É isso, o livro não pode estar pegando poeira. Não, eu deixo sempre em cima da mesa. Isso, ele tem que estar, cada um tem um estilo de estudo, né? Mas que nem aqui, por exemplo, o meu livro é cheio de anotações. A gente vai lendo, vai anotando. Aqui vou mostrar para quem está. Eu acho que quando o professor estava em Palmeira, que foi que o meu velho pegou esse livro. Isso, o livro foi publicado. No começo ali, quando veio toda a turma de lá de fora. Né? O livro foi publicado em 1939 em Rio Grande. Eu acho que está marcado, não me lembro bem a data, né? Mas deve estar marcado. E quando a colonização veio a Palmeira, no ano 48, chegaram em Palmeira, depois dali para frente, Palmeira, Três Passos, aquela região, na época, então os livros que ainda existiam, o professor evidentemente repassava para quem não tinha. E graças a Deus por isso. Mas vamos estudar mais, viu? O conhecimento ajuda a nos libertar das coisas do mundo. O conhecimento salva. Ele conviveu muito tempo com o professor lá em Palmeira. O irmão Vicente, né? Isso, irmão Vicente Aires, é isso aí. Nós precisamos aproveitar o conhecimento. Como disse a irmã Lourdes, qual é que é a nossa hora? Quando é que nós vamos ser chamados? Ele se desencarnou, era para
mandou o Vicente comprar umas galinhas para fazer uma galinhada no aniversário dele. É isso aí. Ele faleceu. É isso aí. Nós todos seremos finitos. Todos nós um dia vamos embora. Na hora certa, na hora que Deus assim o determinar. Mas, seja o livro de capa azul, ou seja o livro de capa amarela que você tenha, seja o original de 39, ou seja um publicado agora, estuda bastante. Faça desse livro um livro de cabeceira. Eu, de vez em quando, pegava e lia. Daí Tá. a minha neta chegou lá e disse: eu quero levar esse livro para ler. Ela levou. Está na casa dela. Aí, coisa boa. Eu vou perguntar para ela. Aproveitemos as oportunidades, tá? Eu posso só emprestar, né? Isso. Aproveitemos as oportunidades, que nem a irmã Cecília que emprestou um livro para uma pessoa da família que queria lê-lo. Aproveitemos, nós também, para passar para alguém ou para a gente, mas aproveitemos as oportunidades, né? Para a gente poder ir crescendo em conhecimento. Eu dou graças a Deus por esse dia maravilhoso. Peço aqui, deixa eu abrir aqui onde está a minha anotação aqui. Peço aos irmãos oração por algumas causas que chegaram. Que os irmãos lembrem de orar pela irmã Maria Pacheco e pelo Bira de Cidreira, pediram oração. Pelo Domingos de Azevedo, que passou por cirurgia há poucos dias, está se recuperando. Pelo irmão Favorino, pela irmã Maria e família de Alvorada. Pelo Tiago Vargas de Alvorada, nosso irmão em Cristo, jovem, mas irmão em Cristo também, graças a Deus. Também pediram oração a Lena e o Euclides de Sapiranga. Lembrem de orar também pela irmã Nelly e pelo irmão Neuci, né? Teu irmão, né? E Nelly e Neuci Barcelos também, para que Deus possa estar aprumando as questões de saúde. Eu quero, antes de nós fechar, deixar 3 avisos. Dia 20 de julho, amanhã, reunião em General Câmara, viu? Os irmãos estão todos convidados. Então, se alguém tiver disponibilidade amanhã de levantar cedinho para ir General Câmara, dá uma hora e meia por aí de deslocamento daqui lá. Reunião lá na casa do irmão Renato e da irmã Nena. Os irmãos já estão por lá, o irmão Fernando e a família, o irmão Guilherme, o irmão Dalvania também está por lá, o irmão Marcos também está por lá. Então, de manhã, reunião em General Câmara. Dia 23, na quarta-feira, uma reunião especial no Templo Santo Estevão, em Porto Alegre, todos convidados. Nós vamos estar relembrando os 135 anos do nascimento do professor Ugarte, esse que escreveu esse livro, As Duas Grandes Leis Espirituais. Então, 23 de julho, quarta-feira à noite, Porto Alegre, lá na Félix da Cunha, 135 anos do nascimento do professor Ugarte. E no dia 26 de julho, mais uma reunião no Templo São Marcos, em São Leopoldo. E um agradecimento especial a Deus, quero fechar essa reunião dessa forma, por nós termos conseguido no sábado passado, junto à comunidade do Templo São Marcos, junto à comunidade sempre do Templo Santo Estevão, nós tivemos a oportunidade de aprovar a reforma do Estatuto lá no Templo São Marcos, onde com a reforma do Estatuto a gente abre horizontes, pela vontade de Deus, para que se possa fazer um trabalho conjunto, o que já vimos na prática fazendo, um trabalho conjunto entre o Templo Santo André, o Templo São Marcos de São Leopoldo e o Templo Santo Estevão de Porto Alegre, de tal modo que a gente possa estar regularizado com aquilo que a legislação brasileira pede. Ora, se nós obedecemos a Deus, nós também temos que obedecer à lei dos homens. Então, nós estamos encaminhando também, através dessa reforma do Estatuto, em seguida encaminhando ao registro do CNPJ para nós estarmos formalizados. E formalizados a gente vai ter condições, possivelmente, de fazer um trabalho diferenciado, podendo, aqui no bairro mesmo, aqui no bairro loteamento Albino Kern, bairro São Jorge, que a gente possa, quem sabe, poder fazer em sábados à tarde, no domingo, a gente possa visitar a vizinhança na volta, falar da doutrina, deixar um folder, deixar um convite para a reunião de culto daquele sábado, daquela semana, da semana seguinte. Então, nós também precisamos fazer esse trabalho, viu? Então, dou graças a Deus por tudo. Peço que os irmãos se ponham de pé, para a gente, pela vontade de Deus, fazermos a nossa invocação. Nossa oração. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, pela vontade onipotente, reunidos pela vontade de Deus, temos fé que o Senhor está aqui no meio de nós, conforme o Senhor mesmo disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E todos aqueles que veem e ouvem espiritualmente são testemunhas dessa verdade. Senhor Cristo e Pai Santíssimo,
Te rogamos por todos os teus instrutores, para que o Senhor fale na boca deles e dê a eles tudo quanto é necessário nessa jornada, para que cresça e se multiplique a pregação do Evangelho do Reino, e este conhecimento chegue a todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Fortifica, Senhor, as colunas para a edificação da tua igreja na face da terra, e mande novos trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Conceda-nos, Pai, o dom da fé e o dom das obras, para que possamos trabalhar em bem deste trabalho maravilhoso que é a doutrina da obediência a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, presentes ou ausentes, por todos os lugares onde quer que se encontrem, fazendo a tua santa vontade e invocando o teu Santo Espírito. Te pedimos por aqueles que se encontram enfermos, tanto espiritual quanto materialmente, aqueles que pedem por sua saúde, que o Senhor os ampare, melhore e os cure, se assim for da sua vontade. Fortifica, Senhor, todos os membros deste corpo espiritual. Te pedimos pelos irmãos que viajam, todos nós, para que possamos ir e vir sem nenhum impedimento. Pedimos também, Senhor, pelos nossos parentes segundo a carne, pelas pessoas que o Senhor coloca como companheiros de jornada, e também por todos os governos da terra, para que governem com justiça e equidade, e haja paz entre todos nós, terreno fértil, para que possamos levar adiante a tua doutrina, a doutrina da obediência a Deus. Te pedimos também, Pai, pelo rebanho desta localidade, do Templo Santo André, do rebanho de todas as demais comunidades, que o Senhor esteja, Senhor, inspirando a todos, para que a tua vontade possa ser cada vez mais ensinada na face da terra. Tira de nós a vontade humana, nos dê memória, Pai, diariamente, para que nós possamos obedecer a ti, que nós possamos obedecer a Deus, que nós possamos estar calçados nesse Cristo Todo-Poderoso que vem de ti. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te pedimos, Senhor, o perdão. E se puderem ajoelhar, ajoelhem. Te pedimos, Senhor, o perdão de todos os nossos pecados, rebeldias, desobediências, quer consciente ou inconsciente, que nós tenhamos praticado. O Senhor é poderoso, Pai, para nos perdoar, nos iluminar e nos reconduzir no teu santo caminho. Retira de nós, Senhor, todo e qualquer sentimento que o Senhor sabe que não convém. Retira de nós o medo, retira de nós a ansiedade, retira de nós, quem sabe, a raiva, o ódio, a faleria. Retira de nós a língua frouxa, Senhor, para que nós possamos saber controlá-la e só habite em nós as melhores virtudes descidas de Ti, descidas do Onipotente. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te pedimos, Senhor, que sejas Tu a nos inspirar no dia a dia o querer e o fazer. Que sejas Tu, Senhor, a nos mostrar o caminho do amor, desse amor, obediência a Deus que foi falado hoje. Nos ensina, Pai, a amar a Ti sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ensina-nos, Pai, a saber exercitar essa gratidão amorosa por esse amor maravilhoso que brota de Ti. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor nos livre das pragas descritas no Apocalipse de São João. Livra de nós as tormentas de chuva, de pedra, de vento. Livra de nós as guerras, as epidemias, as secas, as pestes, as inundações. Enfim, Pai, livra de nós todos os temporais, espirituais e materiais, que o Senhor sabe que não convém. E que só nos acompanhe o Senhor e seus santos anjos de luz, que por meio de nosso Senhor Jesus, o Cristo, chegaram até a Ti. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. De pé, para a vontade de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, como nos céus, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Sentemos para a vontade de Deus.
passe ali para nós a oferta. Então já serão 135 anos, né, no dia 23 de julho, do nascimento do professor Ugarte. A gente tem que agradecer, né, a Deus por isso. Agradecer a Deus por esse caminho ao qual Ele nos chamou nesse tempo. Esse é o momento, então, de compartilhar, é o momento que a gente pode fazer uso da palavra para agradecer, para contar uma graça recebida, uma manifestação que, porventura, tenhamos tido. Tem a palavra, neste momento, os irmãos e as irmãs em Cristo. Irmã Nelly. Eu só quero agradecer a Deus por ele estar aqui hoje, que eu terminei a casa essa semana, Foi fazer exame para o Bé, né? Fui. Mas, graças a Deus, eu tinha um exame que era para mim fazer da cabeça e do pescoço, cabeça e pescoço. Faz 2 meses que está na prefeitura e eles nunca me chamaram. E daí um cara lá da vila, um vereador de Dalman, foi e falou lá para eles lá. E daí ela disse, não, podia deixar aqui. Esse exame já ia aqui para lá. Aí eu fui fazer o exame para fazer um exame. Cheguei lá, estava o outro já lá. Já fez o outro junto. Coisa boa. E eu saí e eu disse, ai, Deus, que Deus ajudasse que já estivesse lá. Se fosse da vontade de Deus que tivesse lá esse exame para me fazer, porque eu tinha pressa para ver o que é. Daí eu saí, mas se for da vontade de Deus vai dar tudo certo. Cheguei lá, o cara botou na máquina ali, eu disse, mas é uma operação que eu ia fazer? Ele disse, não, mas agora é tudo diferente. Fizeram, daí depois mandou eu botar as mãos bem para trás, assim. E foi levando aquela máquina, entrei dentro e voltava. Eu pensei, vai fazer outro exame, sabe? Aí depois quando eu saí, ele disse assim, prontinho, já foi feito, fizemos 2 exames. Eu disse para ele assim, graças a Deus. Ele disse, obrigado, continua assim. Eu disse, Deus é bom. Mas tudo ficaram assim, como que foi fazer esse exame? Eu pedi para Deus, né? E Deus deu. Então daqui 3 dias eu vou saber, né? Aí pega o exame para levar ao médico de novo. Não, agora não pega mais o exame. Eles dão uma carteirinha assim, ali dentro. Leva só com a carteirinha para a doutora lá, para ela ver no computador. Tecnologia, né? Esse agora está assim. Eu não tinha feito exame assim. Mas é lá, sei lá, é lá, eu nunca tinha feito exame para o bem. Mas então, graças a Deus por tudo, né? É isso aí. Irmã Jacira, que estava levantando antes. Estava muito mal. Eu pedi para a irmã Suzana fazer oração. E ela foi no mesmo dia que ela passou mal, eu também, eu não conseguia me levantar, me levantava e a mãe num lado erguendo e o Alceu me puxava assim para cima e eu não voava, não tinha Cristo de parar de pé. Aí pensei, vou ligar também para o irmão Gervásio, mas eu sempre vou incomodar porque tem muita gente para atender. Então, por isso que eu nunca peço para oração. Mas eu tenho muita fé. Eu sempre peço. Pode pedir, manda um áudio, manda um texto, liga. Nas suas palavras, umas palavras que fortalecem a gente, né? Mas daí terminou que eu não podia mais ficar em casa. Tiveram que botar um marca-passo no coração. E agora, no dia 23, vai ter o resultado. E de lá para cá, eu melhorei assim, 100%. Olha só, graças a Deus. O meu costume é pedir para ela e a irmã Suzana. Confio muito, como eu disse. Mas agora, Deus vai me ajudar que nunca precisa pedir, né? Amém. Não precisa, mas eu
Na minha cabeça, eu penso no Senhor. Graças a Deus. Mas não estou brigando, sabe? Porque muita coisa tem a entender. Eu sei que o Senhor tem compromisso bastante, mas eu tenho fé. Graças a Deus, agora dia 23, vamos ver o que é nesse marca-passo que deu no coração. O que vai ser? Eu já estou tomando remédio para o coração. E agora não sei o que vamos fazer. Mas de lá para cá melhorei. Não estou mais caindo. Às vezes eu ligo para o irmão Nelson, lá em Palmitinho, eu sei capaz dele dizer que é um espírito ruim que me derruba, sabe? Porque existe espírito ruim, o senhor sabe? Que derruba as pessoas. Então eu só, irmão Nelson, eu não é espírito ruim. Graças a Deus. Na última reunião, dia 5, a irmã Jacira, para vocês terem uma ideia, veio a irmã Cecília e o Alceu, né? No dia 5. E a irmã Jacira ficou em casa, estava ruimzinha naquela semana. Mas graças a Deus está aqui hoje, já podendo dar o testemunho dela. Eu não gosto de faltar. Para mim, faltar que eu deixo muito mal. Fico feliz de cada vez estar aqui no culto. Pode ser frio, daí é que eu gosto de vir. Graças a Deus. E daquilo que a irmã Jacira disse, queridos, não é incômodo nenhum, tá? A gente tem o dever de orar uns pelos outros, e especialmente a gente também, como servo, tem que estar pronto para servir a comunidade. Então, se precisar, sempre podem acionar uns aos outros, pode acionar esse irmão também. Mais algum irmão, irmã? Gardel? Quero também agradecer a Deus pelo culto de hoje e tudo que foi dito hoje aqui, né? Pela vontade de Deus. Um pouco do que a irmã também falou ali, né? Das coisas que a gente vive no dia a dia, na semana, e em muitos momentos que a gente pede a Deus a fortaleza espiritual, né? E né, Pedro diz isso, né? Associai a fé à virtude, o conhecimento, o domínio próprio, né? E, enfim, segue ainda mais algumas, mas essas coisas precisam se fortalecer na gente e para que a gente possa cada vez mais ter o entendimento do que acontece ao longo do dia e como a gente tem que praticar a obediência, né? Então acho que as reuniões sempre é uma forma da gente recarregar as nossas baterias espirituais, né? E nos carrega para novos dias, novas semanas, novos aprendizados, né? Não acredito que sejam coisas, né? Materialmente a gente fala coisas boas ou ruins, mas na verdade é tudo uma grande escola que a gente aprende. Então eu agradeço a Deus muito por tudo que foi dito hoje aqui. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus, nós que agradecemos. Gardel, mandei uma mensagem para ele hoje de manhã. Acho que já era quase meio-dia, na verdade. Gardel, hoje estou sozinho. Dalvani, ele vai para General Câmara, já está lá. Eu estou com a minha voz, que já não é muito boa, né? Hoje estava afônico. Ainda assim consegui cantar uns 4, 5 hinos até a hora que o Gardel chegou, mas agradeço a Deus por ter podido vir. E aí quando ele chegou, ele tomou conta ali do violão. Graças a Deus. Mais algum irmão, irmã? Queira falar? Irmã Lourdes? Por estar aqui, né? Tudo que passou, me fortaleci mais ainda. E sempre tenho os livros a Bíblia aberta na cabeceira, sempre eu tiro um tempinho antes de dormir para ler um pouquinho. Que às vezes a gente tem que tentar fazer o tempo da gente, né? Se a gente deixar pela nossa vontade, a gente às vezes, né? Mas pedir pela vontade de Deus que a gente tenha um tempo sempre para orar. E sempre que eu dou uma boa noite ali, faço a minha oração, eu também oro por todos os irmãos, todos que necessitam, os que pediram oração, os que não pediram, sempre a minha oração também para todos. Graças a Deus. Então agradeço por tudo. Eu também quero agradecer a Deus pelo amparo, pela proteção de Deus, aproveitando e pedir oração aos irmãos também. Depois que eu tive Covid, faz 3 anos mais ou menos, 2 anos e meio, a gripe vem vindo lá na Argentina, eu já estou me gripando aqui, a imunidade baixou e eu tenho andado constantemente gripado. Claro que isso é da matéria, né? Mas que os irmãos também lembrem de orar para que
essa gripe desgrude, possa ir embora, que a gente possa também, pela vontade de Deus, melhorar. Mais algum irmão ou irmã? Então, pela vontade de Deus, vamos nos colocar de pé para encerrarmos a nossa reunião. Senhor, o Cristo e Pai Santíssimo, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de simplicidade, mais esse momento de humildade, mais esse momento de harmonia em que o Senhor nos reuniu aqui no Templo Santo André, presencialmente, que o Senhor reuniu esses irmãos que estão nos assistindo pelo canal da Obediência, que vão nos assistir ainda a posteriori. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Também queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos leve, nos despeça agora em paz e segurança no retorno aos nossos lares, para que nós possamos seguir trabalhando em bem de Tua obra, já, se Deus quiser, na quarta-feira em Porto Alegre, no sábado no Templo São Marcos, e assim sucessivamente, que o Senhor siga amparando todos os lugares onde haja a pregação da Tua doutrina, onde haja um irmão, ainda que sozinho, dobrando o joelho e invocando o Teu Santo Espírito. Protege a nós todos, Pai, a todas as comunidades dos irmãos obedientes a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por sua santa e onipotente vontade, declaramos encerrada a nossa reunião de hoje. Que Deus esteja conosco por todos os ciclos dos ciclos. Amém.